Saudações, Dux e duqueses tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor para mais um especial Duque Tricolor. Sim, vai ser um vídeo de 20 minutos. Você sabe que vídeo de 20 minutos normalmente só tem uma vez só. Até porque hoje eu tenho muito pouco tempo para fazer vídeo, então vai ser somente esse vídeo de 20 minutos. Mas antes disso, entenda uma coisa, que YouTube Live é toda segunda, quarta e sexta às 7 horas da noite. E também, aqui na minha descrição, você tem 2 abaixo-assinados, um falando sobre a SAF e outro falando sobre o voto online, tá bom? Vamos lá. Eu vou abrir com vocês aqui a classificação, né? Deixa eu ver aqui. Se eu acho minha classificação. Aqui, ó. Vou ver se eu consigo pontuar aqui pra vocês, porque isso vai ser importante. Mas, olha só. A classificação de momento é que eu tô tentando puxar aqui pra ver se eu consigo. Não sei porque foi no WordPad. Mas eu fiz uma classificação e na classificação eu acertei algumas coisas, eu errei outras. A gente vai acabar com isso. Aqui a gente vai dar uma olhada primeiro nisso aqui, ó, antes de abrir lá. Flamengo em primeiro com 20 pontos. Volta Redonda em segundo com 20. Já estão classificados matematicamente, tá? A questão é se o Volta Redonda vai ficar em segundo ou em primeiro. Porque eu acredito que o Flamengo vai ficar em primeiro e o Volta Redonda em segundo. Ponto. Tá? Ponto. Então já temos Flamengo em primeiro, Volta Redonda em segundo. Se der, não se questiona. A partir da linha de baixo que a gente vai ter justamente dois jogos. Nós temos na próxima rodada Botafogo e Vasco, Madureira e Nova Iguaçu, que a gente acabou de jogar. Tá bom? Me preocupa bastante, né? A gente tem que pensar sobre isso, né? Vou mostrar aqui pra vocês sobre as minhas previsões, em que eu coloquei aqui. Em que o Fluminense estava aqui embaixo na tabela. Estava aqui embaixo, no lugar do Boa Vista, e agora está em quinto lugar. Só vencendo esse jogo mesmo. E de fato, só pra gente lembrar aqui como é que estava a tabela da última vez que a gente viu. Vamos. O que está acontecendo? Tá. Só pra gente então pontuar. Só falta mais dois lugares para termos uma situação. Quem pode estar nesses 2 lugares? A partir do Maricá. Até o Maricá tem chance, matematicamente, de estar entre os 4 primeiros. Até o Maricá, que perdeu 4 e empatou 1. Ou seja, tem muita gente que ainda quer pegar esses lugares aqui. A minha opinião lá atrás foi essa aqui, ó. Que o Volta Redonda ganha do Sampaio, ganha do Boa Vista. Então ele vai jogar contra o Boa Vista. O Flamengo vai ganhar, ganhou do Botafogo, ganhou do Vasco e vai ganhar do Maricá. Com toda certeza. O Vasco empatou com o Sampaio, perdeu pro Flamengo e vai perder pro Botafogo. O Nova Iguaçu vai perder pro Fluminense, mas vai vencer do Madureira. O Botafogo vai perder pro Flamengo, vai vencer do Boa Vista e vai vencer do Vasco. Acabou de jogar contra o Boa Vista e empatou. O Sampaio Corrêa empatou com o Vasco, perdeu pro Volta Redonda e venceu da Portuguesa. O Maricá perdeu para a Portuguesa e vai perder para o Flamengo. O Bangu
o Madureira ganhou do Bangu. E vai perder pro Nova Iguaçu. É o que eu espero. E o Fluminense vai ganhar do Nova Iguaçu e do Bangu. Essas foram minhas previsões lá atrás, em que não tinha justamente tudo aquilo ali, tá? Bom, então, visto isso, o Madureira, ele joga contra o Madureira, ele joga contra o Nova Iguaçu. O Nova Iguaçu que venceu uma, empatou 2 e perdeu 2. E o Madureira que venceu 3, empatou uma e perdeu uma. Ou seja, e apenas o Flamengo que venceu 4 e empatou uma nos últimos 5 jogos, tá? O Boa Vista foi insano, né? O Boa Vista ele tá a 8 rodadas seguidas empatando. E o Boa Vista vai jogar contra o Volta Redonda na última rodada. Então não seria insanidade nenhuma ver o Boa Vista empatando com o Volta Redonda, tá? E o Flamengo ganhando. O que o Fluminense precisa acontecer e o que precisa acontecer naquela situação? Primeiro, temos como ficar sem o Vasco e sem o Botafogo? Temos. Como é que acontece esse tipo de situação? Madureira ganha, tá? Madureira ganha, por exemplo, do Nova Iguaçu. O Vasco perde pro Botafogo e o Fluminense ganha do Bangu. Resultado final: o Fluminense pega o Flamengo na semi, com o mando de campo deles e com o empate deles. O Madureira empata. O Botafogo ganha. E aí você tem o saldo de gol, né? Tem o segundo critério, quer dizer, primeiro critério, vitórias. E o Botafogo teria mais vitórias, ou seja, o Botafogo passaria o Madureira e a gente ficaria em quarto, e a gente ficaria em terceiro. Pegaria o Volta Redonda e o Botafogo pegaria o Flamengo. Então eu acredito fielmente mesmo, se a gente fosse colocar, eu colocaria o do Flamengo até o Botafogo estão disputando quer dizer, do Flamengo não, do Madureira até o Botafogo estão disputando 2 lugares dessa situação toda. Eu acredito numa vitória do Botafogo. Eu acho que o Botafogo não vai regar pro Vasco. Até porque, para quem não sabe, aquele que ficar na Copa Rio tem que vencer a Copa Rio para poder disputar para poder disputar a Copa do Brasil. Hoje, para quem não sabe, a regra é que você só disputa a Copa do Brasil se você foi bem no Brasileiro. Isso é importante comentar. E é claro que o brasileiro quer dizer, no brasileiro, no regional do seu local. Então, hoje o Rio de Janeiro tem 5 vagas. As 5 vagas são distribuídas nos 4 primeiros colocados e no campeão da Copa Rio. Tá? Para o Fluminense ser campeão brasileiro, do campeão carioca, ele precisa ganhar a próxima rodada e ele vai jogar contra o Bangu, que para mim nem preciso falar, né? Vai destacar que o Fluminense Bangu, na última rodada, vai ser mando de campo do Fluminense no Maracanã, tá? Esse jogo vai ser no Maracanã. O Bangu que empatou 3 e perdeu 2. Matematicamente, já estava matematicamente rebaixado, né? Mas só a vitória da Portuguesa mostrou isso evidente, tá? O Bangu está eliminado, está rebaixado para a segunda divisão. Bom, não sei quanto tempo que eu tenho aqui.
Antes de falar mais sobre esse tema, se inscreva no canal, faça o triplo like, curte, comente, compartilhe. Redes sociais, gratidão de vídeo de 10, 12, 20 horas. Pegue a tela e vamos continuar falando mais sobre. O que seria pra mim excepcional? Excepcional. Madureira empata. Excepcional. Qual é o melhor dos mundos? Madureira empata. Vasco e Botafogo empatam. Ou seja, o Vasco ficaria com 15. O Botafogo com 14. O Fluminense ganha. Eu acho que vai ser uma obviedade, né? Então o Fluminense fica com 17. Ficaria então 17. Madureira 16. Volta Redonda com 21. E o Flamengo com 23. Fazendo com que o Fluminense tenha que vencer o do Volta Redonda e de volta. Nos dois resultados. E na final pegaria o Flamengo e disputaria o título. Isso seria maravilhoso. O Flamengo pegaria o Madureira. E um detalhe, como eu falei lá pra vocês, o campeão da Copa do Rio é que pega a vaga para a Copa do Brasil. Ou seja, você teria Vasco e Botafogo disputando o título. E claro, vamos dizer o empate. Então temos 15, 14. Imagina o Nova Iguaçu, imagina o Sampaio Correia e o Maricá pontuando. O Maricá iria para 4 vitórias. Vamos dizer, o Maricá ganhou. E o Nova Iguaçu ganhando também. Não, o Nova Iguaçu tem que empatar, então eu ficaria com 4. Tá, o Sampaio Correia. Sampaio Correia ganhando e o Nova Iguaçu e o Maricá ganhando. Você tiraria, você colocaria, você manteria justamente a mesma coisa. Então, de qualquer maneira, em tese, 2 dos grandes estariam fora das semifinais do Carioca e disputariam o título para jogar a Copa do Brasil ano que vem. Ou seja, qual que é o melhor dos mundos? E aí eu vou colocar aqui com vocês. Qual que é o melhor dos mundos? Aí eu vou ter que colocar aqui Madureira, Fluminense, tá, eu vou ter que colocar o Fluminense em minúsculo, tá? Esse aqui vai ser raro o momento que eu vou colocar o Fluminense em minúsculo. Fluminense, não, aqui não é Fluminense ainda não, aqui é Vasco, Fluminense e Botafogo. O Madureira vai jogar contra o Nova Iguaçu. Vou jogar não. O Vasco vai jogar contra o Botafogo. O Fluminense vai jogar contra o Bangu. E o Botafogo vai jogar contra o Vasco. Qual que seria o melhor cenário possível? O melhor cenário possível. O Madureira empatando com o Nova Iguaçu. Empatando. O Vasco empatando com o Botafogo. O Botafogo empatando com o Vasco. Então é vice-versa, né? E o Fluminense, o único ganhando do Bangu. Se isso acontecer, o Fluminense ele joga contra o Volta Redonda com toda certeza. Com toda certeza. E vale pontuar uma coisa importante. A última rodada, ela tem um regulamento, tá? Isso é importante comentar. Carioca 2025. Última rodada, todos os jogos são deveriam ser do mesmo horário. Não são, não sei por que motivo, mas deveriam ser do mesmo horário. Ou seja, Flamengo e Maricá, pouco importa. Boa Vista e Volta Redonda, pouco importa. Vasco e Botafogo,
Temos que torcer pro empate. Sampaio Correia e Portuguesa. Sampaio Correia seria maravilhoso. Nova Iguaçu e Madureira. O Nova Iguaçu empatar com Madureira. E Fluminense e Bangu, Fluminense ganhar. Tá? Flamengo e Maricá não vai ser no... Não vai ser... Pode ser... Quer dizer... Flamengo e Maricá vai ser no Maracanã. Vasco e Botafogo vai ser em São Januário. Fluminense e Bangu vai ser no Maracanã. Tá bom? Dito isso, de um time que há 3 rodadas atrás a gente estava pensando em uma desclassificação, ou até mesmo uma classificação apenas para a Copa Rio, com esses dois resultados, empate contra o Flamengo e a vitória contra o Nova Iguaçu, e com tropeços de Maricá e Vasco e Botafogo, o Fluminense está vivíssimo nesse campeonato. Vivíssimo nesse campeonato. O que não fazer é perder pro Bangu. Perder pro Bangu significa estar desclassificado. Aliás, perder pro Bangu pode custar muito caro. Acredito que isso vai acontecer? Não acredito. Aliás, existe todo um tempero. Isso é importante comentar, que é justamente o patrocinador master do Bangu. O patrocinador master do Bangu é o Gol do Raio. E o Gol do Raio falou lá atrás, eu não sei se eu vou achar aqui, tomara que eu ache aqui no X, mas ele falou que sobre o Fluminense, e ele deu palavras muito forte, né? Gol do Raio, Fluminense. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Não vou achar aqui. Pensei que eu poderia achar, mas não vou achar aqui a situação do Gol do Raio. Mas ele deu palavras duras falando como que o Fluminense é fracassado, como que o Fluminense é vergonhoso. Ele já às vezes atacou, né, o Fluminense, né? Olha só um ataque aqui importante. Sem desmerecer o Fluminense, mas esse engajamento do Santa Cruz nas redes sociais é coisa de maluco. Ele sempre ataca o Fluminense, né? Aqui, ó. Achei. Ninguém gosta do Fluminense. A torcida de nenhum outro clube gosta do Fluminense. E aí você pensa, que inveja, porque eles ganham tudo? Não. O Fluminense não ganha nada. É apenas um clube detestável. E aqui justamente uma pessoa que torce pro clube de regatas Flamengo, né? E é isso. É isso tudo, né? Esse panorama geral que eu quis dar pro Campeonato Carioca. Fico feliz. Estarei no jogo contra o Bangu, ganhando e com todos os resultados saindo. Fluminense tranquilo na situação, estando na semifinal do Carioca, fechou mais esse buraco. Podemos perder tranquilo, porque a Copa do Brasil estará garantida para o ano que vem. Ok? É isso que é o nosso foco. Garantir a Copa do Brasil ano que vem. E só garantiremos com a vitória do time do Gol do Raio, que desprezou e menosprezou o Fluminense Futebol Clube. Tá bom? Fechou? Tem alguma dúvida? Espero que você não tenha nenhuma dúvida. Eu tenho que fazer esse vídeo aqui o mais dinâmico possível, mostrando aqui possíveis resultados que eu apliquei. Fico feliz realmente de ver a situação toda. E vitória Fluminense. Se inscreva no canal.
Faça o roteiro pra você que é curte, comente e compartilhe. Redes sociais, que eles vão te vídeo de 10, 12, 20 horas. Fixe na tela. Saudações tricolores. Até a próxima. Valeu, guerreiro tricolor.